Olá, tudo bom? Graça e paz. Começando mais um vídeo aqui da Revelação, te convido novamente pegar sua Bíblia aí, me acompanhar nessa leitura aqui. Neste vídeo eu vou estar falando sobre o Cavaleiro do Cavalo Preto. Eu vou ler apenas o Apocalipse, capítulo 6, e o versículo 5 e o versículo 6, que fala sobre o Cavaleiro do Cavalo Preto. Assim como Deus falou comigo, eu creio que Ele também vai falar contigo, a gente entender um pouco melhor sobre este cavaleiro, amém? Então me acompanha aí. E diz assim, ó. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Bem, para a gente entender um pouco sobre o Cavaleiro Preto, também como olhamos para os outros, vamos olhar também para os detalhes dele. Queridos, esse Cavaleiro do Cavalo Preto, como nós acabamos de ler, ele tem uma balança. Essa balança serve para quê? Para medir peso. Todos nós temos uma balança. Essa balança nos representa o nosso caráter. Como nós somos. Será se a gente somos justos? Ou fazemos coisas injustas? Para você entender melhor, eu quero que você abra lá em Oséias, capítulo 12, e o versículo 7, que fala sobre a balança. Oséias 12, versículo 7, diz assim, ó. E um mercador tem nas mãos uma balança enganosa, ama a opressão. Um mercador tem uma balança enganosa e ama a opressão. A palavra fala que ele ama a opressão, oprimir as pessoas. Quem precisou de ser ajudado, ele tem uma balança, mas infelizmente ele não ajudou. O mercador aqui representa um empresário, pessoas de negócios. Hoje, os preços, estão absurdos. Não só no tempo de hoje. Os preços vêm só aumentando. Até no tempo de Jesus também, os preços eram absurdos. É por isso que a gente ouve falar a palavra que a medida de um trigo era vendido por um dinheiro só. Pouco. Medida de um trigo é muito pouco. Ou então ele poderia comprar 3 medidas de cevada pelo dinheiro. Para o tempo de hoje, para que você venha entender, é sem comparar. Ou você compra carne de primeira, era um dinheiro, mas é muito pouco, é só uma medida de carne. Ou você compra carne de terceira, você compraria 3 medidas de cevada. É só para você entender um pouco melhor como é que era o negócio. Naquela época, no de Israel, os judeus tinham que trabalhar o dia inteiro para ganhar um denário, que era a diária do seu dia. Que se fosse na época de hoje, seria a diária do nosso salário mínimo de um dia. E os preços já eram absurdos. E hoje está diferente? Não está. É por isso que o Cavaleiro do Cavalo Preto representa fome, escassez, trocas injustas, opressão. Por quê? Porque começa pelas pessoas que têm a balança. Mas utilizamos essa balança de que forma? O egoísmo? Com a avareza? Porque desse modo nós estaremos usando a balança de modo enganosa. Mas o nosso Senhor nos dá um conselho lá em Miqueias, capítulo 6 e o versículo 11. Está até aqui já aberto. Diz assim: seria eu limpo com balanças falsas
e com uma bolsa de pesos enganosas? Isso aqui é uma pergunta que Deus faz. Seria eu limpo por balanças falsas ou com uma bolsa de peso enganosa? Por que fala uma bolsa de peso enganosa? Pessoas que colocam preços absurdos, coisas injustas, para encher suas bolsas, seus negócios, porque pensa em si mesmo. Né? Neste momento o mundo parou por causa de uma epidemia, né? E o que acontece? As pessoas aumentaram os preços das máscaras, aumentaram os preços, né, dos álcool, do gel, porque sabem que as pessoas precisam. Eu não quero dizer que são todos, mas tem gente que fizeram isso. Senão a gente não via falando nos jornais, nas redes sociais, pessoas pesquisando, porque as pessoas estão reclamando. E estão reclamando por quê? Porque é verdade. As pessoas vêm aumentando os preços absurdos. Em vez de estar ajudando o seu irmão, o seu próximo, eles estão pensando no seu negócio. Este tem a balança e está usando a balança de forma errada. Infelizmente, é assim. As pessoas que fazem isso é o cavaleiro do cavalo preto. A falta de alimento acontece não porque está faltando alimento na terra. Não, porque Deus ele nos dá o alimento que na terra tem, nunca nos falta. Mas começa por causa da opressão das pessoas que tem a balança e não pensa no seu próximo, mas só em si mesmo. Hoje, se a pessoa estiver empregado, para ele está tudo bem. Mas se tiver o seu próximo desempregado, será que ele sente alguma compaixão? Será que ele percebe que aquela pessoa está passando por necessidade? Querido, nós temos que usar nossa balança de forma correta. Amém? Então o cavaleiro do cavalo preto, ele tem essa balança. E se a gente tem essa balança e nos demonstrar no nosso caráter que nós utilizamos essa balança enganosa, e utilizamos os pesos injustos, eu vou te falar uma coisa, querido. Não esquece que Deus também ele tem uma balança. Ele nos mede também. Está lá em Provérbios 16, e versículo 11, que eu vou te mostrar, a palavra de Deus vai te falar que Deus também tem a sua balança. Capítulo 16 de Provérbios, versículo 11, olha o que diz. O peso e a balança justos são do Senhor. Obras suas são os pesos da bolsa. Ele também tem uma balança. E de lá de cima, Deus ele vê tudo. Quem está utilizando essa balança de forma correta. É por isso que na época dos judeus a gente vê que eles não gostavam de publicano, porque eram cobradores de impostos, mas porque cobrava impostos acima do que deveria. Tinha até impostos que eram inventados. Pedro, um dia desse, ele se zangou. Ele se zangou porque os cobradores de impostos estavam perguntando por que o mestre dele, Jesus, não pagava os impostos. E Jesus pagava sim os impostos. Com certeza que na terra Jesus fez tudo correto, tudo certo. Mas Pedro ficou zangado, porque ele sabia que eles cobravam os impostos, eles inventavam. E aí a gente vê isso daí lá em Mateus capítulo 17, versículo 24, você pode dar uma lida, que Pedro ele entra em sua casa, lá eles estão em Cafarnaum, cidade onde Pedro morava, e Jesus estava em sua casa. Jesus ele vê Pedro entrando em sua casa e ele viu a aparência de Pedro, né, zangado. E aí ele pergunta para Pedro, o que te parece? Aí com certeza Pedro explicou, né, dos cobradores de impostos, por que faz umas coisas dessas. E aí Jesus explicou para ele, de quem os reis dessa terra cobram tributos e censos? Dos seus filhos ou dos alheios? E Pedro responde, dos alheios.
Mas a lei representa os clientes. O empreendedor tem seus negócios. Ele vai cobrar. Quando ele vender algo, ele cobra de quem? Dos filhos ou dos clientes? Ele cobra dos clientes. Pedro sabia que estava sendo cobrado injusto ali. Aí Jesus também sabia que ele pagava os impostos. Aí Jesus vai e fala para Pedro, então vai pescar um peixinho, de lá tira a moeda e paga para mim e para ti. O que a gente aprende com isso? Que mesmo a gente vivendo num mundo injusto como este, por causa das pessoas que estão montadas sobre os cavaleiros do cavalo preto, a gente tem que conviver assim mesmo. Trabalhar. Se a carne está caro, fazer o quê? Vamos ter que comprar por esse preço. Mas, querido, que hoje você entenda, usar a tua balança de forma correta, seja uma pessoa humilde, porque Deus também ele tem sua balança, ele está vendo lá de cima quem utiliza a sua balança aqui na terra de forma correta. Amém? Agora outra coisa, quando a gente ouve falar do versículo 6, uma voz que sai no meio dos 4 animais, quem está falando é o próprio Senhor. Ele diz assim: uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, mas não danifiques o azeite e o vinho. Quando ele fala não danifiques o azeite representa o quê? O Espírito Santo. Espírito Santo. A presença de Deus. Se você ler em Mateus 25, você vai ouvir falar sobre 10 virgens. Aí naquele momento, 5 virgens prudentes, porque tinham o azeite em suas lâmpadas. E 5 loucas, porque não tinham azeite em suas lâmpadas. Ali representa o arrebatamento. Jesus, ele nos explica. Aquele que tem a presença de Deus, vai subir com ele. Mas aquele que não tem a presença de Deus, vai ficar. E ali, tinha 5 prudentes representando a igreja do Senhor, que tinha azeite em suas lâmpadas, para estar a luz. E a luz quem é? Nosso Senhor. Ele é a luz. Então ele te pede que não danifique os azeites. Vive nessa terra. Utiliza a tua balança de forma correta. Se tu é oprimido, se há o opressor, mesmo assim, vive nessa terra da forma que ainda está acontecendo coisas absurdas. Mas nós temos que viver sem danificar o azeite, sem perder a presença de Deus. E o vinho, que muitos sabem que representa o sangue do Cordeiro, sangue de Jesus, que está derramado por nós para nos limpar, que não te falta o sangue do Cordeiro. Amém? Para que você não seja o cavaleiro montado sobre o cavalo preto. Outra coisa, querido, eu quero dizer uma coisa para vocês sobre a balança. Não é somente os empreendedores. Eu quero dizer que não é só pessoas ricas que usam a balança. Como eu disse, nós todos temos uma balança e temos que mostrar de que forma a gente utilizamos a nossa balança. Eu quero que você abra em Tiago, capítulo 2. Vou ler para vocês aqui, do versículo 2 até o 4. Tiago, capítulo 2. Versículo 2 até o 4. Olha só o que diz. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, entrar também algum pobre com só de seu traje, e a dar-te para o que traz o traje precioso, e dizer-te, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e dizer-te ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo dos meus estrados. Porventura, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juiz de maus pensamentos? Querido, dessa forma também, muitas vezes as pessoas usam a balança, tratando as pessoas de mais honra porque tem, e outras desonra porque não tem. Querido, dessa forma você está usando a balança enganosa. E quem faz acepção de pessoas comete pecado.
Aqui na palavra, mesmo no Tiago, no versículo 9, olha que Deus diz: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Comete pecado quem faz acepção de pessoas. Então utilize a sua balança de modo certo. Peço também, se você pode ajudar alguém que precisa, ajuda. Porque, como diz lá em Mateus, como é o capítulo 25, versículo 34, que o Senhor Jesus está falando, que aqueles que vocês têm ajudado aqui na terra, aqueles pequeninos, também têm ajudado o Senhor. Porque nós precisamos amar o nosso próximo como a si mesmo. Precisamos pensar nos nossos irmãos, não só em nós mesmos, sermos egoístas. Porque o egoísta, o avarento, o ganancioso, o opressor, este é o cavaleiro do cavalo preto. Ainda está por este mundo, porque ainda tem muita gente assim. Então, só o que não te falta é o azeite, presença de Deus, símbolo que representa a presença de Deus, Espírito de Deus, e o vinho, o sangue de Cordeiro. Amém? Esta é a palavra que eu queria trazer para você, que você tenha recebido em sua vida. Eu também recebi essa palavra na minha vida. Que Deus abençoe você e sua família. Seja a luz do Senhor. Deixa resplandecer a sua luz em sua vida. E que Deus te abençoe e te guarda e te livra de todo opressor. Amém.